Bom dia, pessoal. Então, nós vamos dar sequência ao assunto, o tema da terceirização, mas agora nós vamos expandir a terceirização a algumas de suas modalidades mais corriqueiras, tá? Quero analisar com vocês três modalidades de contratos de prestação de serviços que podem ser classificados como contratos de terceirização, tá? O trabalho temporário, as cooperativas de trabalho e a empreitada. Eles estão presentes no cotidiano da Justiça do Trabalho. Como eu havia mencionado na última aula, nós comentamos sobre a terceirização. Eu fiz uma definição para vocês, né? Terceirização é um modo de contratação de mão de obra que é fragmentado, né? Portanto, ele rompe com aquele modelo clássico de contratação previsto no artigo 2º da CLT, que define o patrão como quem admite, asselaria, dirige a prestação pessoal de serviços e arca com os riscos da atividade. Na terceirização, a legítima terceirização, um tomador de trabalho, pessoa física ou jurídica, né, ele se dirige até uma empresa prestadora de trabalho, uma terceirizada. Essa sempre uma empresa, ela deve ter critérios formais, cumprir critérios formais, objetivos previstos na legislação, inclusive para comprovar a sua capacidade econômica, não é? A capacidade econômica está numa proporção direta do capital social constitutivo com o número de trabalhadores. Nós vimos a previsão na 6.019/74, e essa empresa terceirizada que foi contratada pelo tomador, ela então é que tem um quadro funcional, um quadro de trabalhadores empregados, né? Portanto, os empregados são empregados da empresa de terceirização. Mas ela, a empresa de terceirização, disponibiliza ao tomador do trabalho aquela mão de obra dos seus empregados para que eles, os empregados, atuem, né, na atividade meio, atividade de apoio ou na atividade fim, aquela que constitui o fim lucrativo do tomador. O que é necessário para que essa terceirização seja legítima, regular, válida? Que o tomador não tenha nenhuma relação de subordinação com os trabalhadores da empresa terceirizada. Isso é um requisito, né, que deve ser cumprido à risca, ou seja, essa inexistência de pessoalidade e subordinação está na essência da validade da terceirização. Dei um exemplo para vocês na outra aula, no outro vídeo, de que se eventualmente o tomador ele inicia um expediente de subordinação direta do empregado da empresa de terceirização, vamos nos recordar o Celhão que, por eventualidade, estivesse contratando a Embrazeg, que é a empresa de segurança, para que colocasse o vigilante, o seu José, né, a desenvolver a sua atividade dentro da Faculdade de Maringá. É uma terceirização legítima, válida, regular a princípio. Mas, em determinado momento, o Celhão começa a fazer a determinação, passar as ordens diretas ao seu José, o vigilante. Você, por gentileza, se situe lá na esquina, né? Ou fique mais próximo do portão, ou não deixe o último botão da camisa aberto, enfim, né? Qualquer ordem que o Celhão estivesse comunicando ao vigilante, que é empregado da Embrazeg, empresa de terceirização, macularia, né? Comprometeria essa terceirização. Tudo bem? Bom, se a terceirização é legítima,
sem subordinação, sem pessoalidade, entre tomador e trabalhador terceirizado. Ainda assim, esse tomador tem responsabilidade subsidiária, tá? Ela tem um benefício de ordem, ou seja, em primeiro momento, todos os esforços serão empreendidos por esse empregado para atingir o patrimônio da empresa de terceirização, da empregadora. E, vencidas todas as possibilidades, aí sim, o trabalhador, se dirigiria contra a empresa tomadora de trabalho. Tá? Entretanto, havendo essa subordinação e pessoalidade diretas, ou sendo a terceirização feita por interposta pessoa, por um, entre aspas, laranja, um braço estendido do tomador, né? Aquele que procura escamotear o verdadeiro patrão, aí nós temos uma responsabilidade solidária, né? E um vínculo direto formado entre trabalhador e os tanto tomador e empresa de terceirização. Aí os dois solidariamente responderiam às dívidas. E vocês se recordam que numa responsabilidade solidária, né, esse trabalhador poderia verter todos os seus esforços já e imediatamente contra o tomador para atingir o seu patrimônio. Tá? Além disso, um vínculo empregatício seria gerado diretamente entre o trabalhador terceirizado e o tomador. Pois bem, então, vencida essa primeira etapa, uma recapitulação, né, da terceirização, quais são os seus efeitos, sendo ela legítima, sendo ela ilegítima, nós vamos passar a 3 modalidades de contratos que são associados ao expediente da terceirização e comumente se apresentam no foro trabalhista, tá? Eu vou começar falando do contrato temporário de trabalho. Como eu disse para vocês na última aula, o Maurício Godinho Delgado, ele acaba fazendo uma classificação de gênero terceirização e espécie contrato temporário de trabalho. Com toda a vênia, né, eu ouso fazer uma divergência em relação à modalidade de terceirização nesses contratos temporários, porque nós vamos verificar as terceirizações, elas podem fluir indefinidamente no tempo, elas são indeterminadas. E os contratos temporários, eles assinalam um prazo, né? Prazo máximo, que a gente vai ver logo na sequência. Além disso, jovens, na contratação temporária, há uma espécie assim de desdobramento dos atributos patronais. Admissão e pagamento de salários ficam a cargo da agência de trabalho temporário, né? Entretanto, a subordinação e a pessoalidade passam a ser desenvolvidas, desempenhadas pelo tomador do trabalho. E isso marca uma profunda distinção com o expediente da terceirização, porque a gente acabou de mencionar que a terceirização inadmite subordinação, pessoalidade diretas do tomador em relação ao trabalhador temporário, né? Ao trabalhador terceirizado. Quer dizer, então, o trabalhador temporário, como terceirizado, não poderia sofrer os influxos, as ordens diretas desse tomador. Por essa razão, eu entendo não se tratar de terceirização, tá? De qualquer maneira, vamos lá. O que é um contrato temporário de trabalho? Tá? A mesma lei que fala sobre terceirização é a lei do contrato temporário de trabalho. Então, o contrato temporário de trabalho traz, na Lei 6.019 de 74, que acabou sendo alterada pela 13.429 de 2007 e pela lei da reforma trabalhista, a
13.473 de 2017, né, trouxe dentro da Lei 6.019 a terceirização. Tá? Todavia, como eu quero deixar claro para vocês, entendo que, a despeito de essa lei tratar de terceirização, ela não é o contrato temporário, tá? Não se classificaria como uma modalidade de terceirização. Mas vamos ver os requisitos dessa legislação. De acordo com essa lei, a 6.019/74, alterada, sobretudo pela 13.429 de 2017, o trabalho temporário é o trabalho que se desenvolve mediado por uma empresa de prestação de serviços temporários, uma agência de trabalho temporário. Employer, exclusiva, são exemplos, do cotidiano de empresas de trabalho temporário. E o trabalhador temporário é aquele trabalhador, pessoa física, contratado pela empresa de trabalho temporário, essa agência de trabalho temporário, que coloca à disposição de uma tomadora os serviços desses trabalhadores temporários para atender necessidade de substituição transitória de pessoas ou demanda complementar de serviços. Então aqui os dois requisitos mais importantes e sem os quais um trabalho temporário é nulo. A tomadora de trabalho, Faculdade de Maringá, dirigir-se-á à empresa de trabalho temporário, a agência de trabalho temporário, a employer, e solicitará um trabalhador temporário, uma trabalhadora temporária, somente em duas hipóteses: para atender, a uma necessidade transitória de substituição de pessoal permanente, quer dizer, a mocinha ali da secretaria, a Marli, ela é gestante, está na iminência de sair para dar luz e usufruir do benefício do auxílio maternidade, tá? Ela vai ficar fora da empresa da Faculdade de Maringá por 120 dias. Então, ela que é permanente nas Faculdades de Maringá poderá ser substituída provisoriamente no período da licença para que a trabalhadora temporária em seu lugar, no lugar da Marli, exerça as atividades até que a Marli recobre sua capacidade laboral e volte ao exercício da função, porque ela é a trabalhadora, a empregada permanente da Faculdade de Maringá. Essa é a primeira hipótese. Na segunda hipótese, de admissibilidade de trabalho temporário, o trabalhador temporário justifica essa forma de contratação para atender uma demanda complementar de serviços. Quer dizer, há uma atividade econômica que está pulsando, está aquecida, acelerada, e o pessoal permanente não dá, por si só, cobrou conta de atender a essa demanda produtiva no âmbito da tomadora, da empregadora. Pense aqui comigo, no final do ano, via de regra, Natal, as vendas no varejo, elas superaquecem, elas abundam. E nessas hipóteses é possível que as lojas, a Magazine Luiza, compareça até uma agência de trabalho temporário e solicite da agência a demanda de trabalhadoras e trabalhadores vendedores no varejo, para atender uma demanda complementar de serviço, tá?
Tudo bem? Essas são as duas únicas hipóteses, né? Sem as quais um contrato temporário é absolutamente nulo, tá? As empresas de trabalho temporário, elas não poderão colocar trabalhador temporário de forma indefinida para o tomador de serviços. Obviamente, o contrato é temporário. Então, eu vou. Só um minutinho aqui. Existe um prazo, né, de vigência da contratação temporária, e esse prazo de vigência ele não pode superar a perdão, só um pouquinho que eu estou achando aqui o dispositivo, que aliás foi alterado, né? A contratação temporária, ab início, ela era admitida pelo prazo máximo de 90 dias, né? Com prorrogação de outros 90 dias. Aí, na sequência, houve uma alteração, e passou a ser possível a contratação temporária por 90 dias e uma prorrogação de mais 180 dias, tá? Toda vez que essa prorrogação se dava, era necessário que houvesse a comunicação dos motivos da prorrogação junto à Secretaria, hoje Secretaria do Trabalho, né? Na época o Ministério do Trabalho. Esse contrato é necessariamente um contrato celebrado por escrito, né? E que estabelece os critérios dessa relação triangular, tá? É o que diz o artigo 9º da Lei 6.019 de 74, tá? Então, como eu disse para vocês, né, o artigo 10 e o parágrafo 1º, eles estabelecem agora, né, a nova redação feita pela Lei 13.429 de 2017 diz assim, né, qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de serviços, não existe vínculo empregatício entre os trabalhadores contratados, né, pela empresa de trabalho temporário. Entre tomador e trabalhadores temporários não há vínculo empregatício, né? E o contrato temporário, né, com relação ao mesmo empregador, não poderá exceder 180 dias, consecutivos ou não. E o parágrafo 2º dirá que o contrato poderá ser prorrogado por até 90 dias consecutivos ou não, além do prazo do parágrafo 1º, quando comprovada a manutenção das condições que o ensejaram. Então, se a princípio, né, a contratação temporária era de 90, prorrogada por mais 180, agora, né, de acordo com o artigo 10 e a alteração da Lei 13.429, a contratação pode ser por 180 dias e prorrogada por mais 90 dias. Isso se permanecerem as condições que autorizaram a contratação temporária ab início. Tá joia? Bom, em o artigo 12 da Lei 6.019, ele garante alguns direitos aos trabalhadores temporários, né? Então, a remuneração que se faz, que se paga ao trabalhador temporário, deve ser a da categoria profissional, né, daqueles empregados que pertencem à empresa tomadora do serviço, né, ou à empresa cliente.
Tá joia? Se não houver, obviamente, uma categoria profissional, né? Toda categoria profissional ela leva em consideração a atividade econômica do tomador do trabalho, né? A gente já aprendeu em algum momento, está lá no artigo 511 da CLT, parágrafo 2º. Não havendo uma categoria profissional, então se paga pelo valor do salário mínimo a remuneração aos trabalhadores temporários. Garante-se uma proteção de jornada, né? Jornada de 8 horas e as horas extras não pode ultrapassar 2 e elas são acrescidas do percentual legal. Há direito às férias proporcionais, os repousos semanais remunerados, o adicional noturno, o seguro contra acidente de trabalho e o fundo de garantia recolhido. Só não haverá, jovens, né, direito dos trabalhadores temporários ao aviso prévio e a multa de 40% sobre o fundo de garantia, porque são trabalhadores temporários, ou seja, os contratos são celebrados à guisa a exemplo de contratos por prazo determinado, tá? E no caso de falência da empresa prestadora de serviços temporários, né, a tomadora ou cliente, né, é solidariamente responsável pelo recolhimento de previdência social e aos direitos trabalhistas impagos pela empresa de trabalho temporário, mas só no caso de falência, ok? Então, a responsabilidade do tomador, ela só surgirá na hipótese de falência como responsabilidade solidária. Bom, basicamente, jovens, essa seria a essência, né? O tratamento que o direito dá ao trabalhador temporário. Depois vocês deem uma lidazinha na Lei 6.019/74, que já tem todas as alterações das leis 13.429, e depois a legislação da reforma trabalhista, que inseriu a terceirização, tá? Nos artigos, a gente já comentou, né? Os artigos 4A e 5A da CLT. Pois bem, vamos passar agora, essas implementações foram feitas pela 13.467 de 2017. Passamos agora às cooperativas de trabalho, tá? É muito comum que haja expediente de terceirização mediado por cooperativas de trabalho. As cooperativas de trabalho, elas foram criadas no direito do trabalho, né, na redação do artigo 442 do parágrafo único da CLT, que introduziu, né, uma disposição tal qual, né, qualquer que seja o ramo da atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e os seus associados, nem entre estes, os associados, e o tomador de serviços da cooperativa de trabalho. Tá? Então, a princípio, jovens, as cooperativas de trabalho estavam regidas pela legislação genérica do cooperativismo, com previsão na 5764 de 71. Depois, a Constituição passa a consagrar as cooperativas de trabalho, né, em seu bojo, dando um alento, um estímulo às cooperativas de trabalho.
as cooperativas em geral, sociedades cooperativas, né? E até que em 2012, vamos ver aqui, só um minutinho. Em 2012 surge a Lei das Cooperativas, a Lei 12.690 de 2012, tá? E aí nós temos disposições específicas sobre as cooperativas de trabalho. Então, eu vou narrar assim, o que é elementar, fundamental sobre as cooperativas de trabalho, tá? As cooperativas de trabalho, elas estão excluindo do seu bojo, para os fins dessa legislação, da 12.690, toda cooperativa de assistência à saúde, que tem uma legislação específica. Então, cooperativa Unimed, Dental não sei o que, Dental Med, essas cooperativas não fazem parte do expediente das cooperativas de trabalho de que estamos a cogitar aqui. Tá bem? Igualmente, as cooperativas que atuam no setor de transporte, regulado pelo poder público, também estão excluídas desse modelo de legislação, como as cooperativas que consagram o associativismo de profissionais liberais, que exerçam as suas funções no próprio estabelecimento, tá? O artigo 1º da lei refuta extensão a esse modelo de cooperativas de trabalho. Todos os outros modelos de cooperativas de trabalho são regulados pela 12.690 de 2012, tá bom? Em que consiste uma cooperativa de trabalho? É uma sociedade, uma associação constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborais, profissionais, com proveito comum, pela qual, mantém-se a cada um dos trabalhadores cooperados autonomia e a própria cooperativa autogestão, para que esses profissionais obtenham melhor qualificação, renda, situação econômica e condições gerais de trabalho. Então, se nós pudéssemos sintetizar o objetivo de uma cooperativa de trabalho, como de qualquer cooperativa, é a reunião, a adjunção de laboristas, de trabalhadores, que, visando um propósito comum, se congregam, se reúnem para qualificarem-se profissionalmente, para manterem uma renda, um êxito de situação econômica e boas condições de trabalho, tá? Como se forma uma cooperativa de trabalho? Qualquer tentativa de associativismo no direito brasileiro é plenamente válida, A liberdade de associação é prevista no artigo 5º, inciso 13 da nossa Constituição. Basta que o trabalho seja lícito e é possível que haja uma associação para fins de exercício desse trabalho, tá? O que é necessário é que se atentem a alguns requisitos formais específicos. Por exemplo, é necessário que haja uma assembleia, uma convocação de reunião de trabalhadores para deliberação sobre a formação da sociedade cooperativa. Esse é o primeiro requisito. Então, aqueles que originariamente pulverizam essa ideia devem fazer uma convocação formal, oficial, pelos meios midiáticos, pelas redes sociais. Olha, estamos pensando em fazer uma cooperativa de trabalhadores no ensino aqui em Maringá e estamos convocando aqueles que têm interesse para que compareçam às 14 horas do próximo sábado, dia tal, lá na praça tal ou no pavilhão da igreja tal, a fim de deliberarmos sobre a possibilidade de sua criação.
Uma vez que um número X de pessoas compareçam, coloca-se em pauta a formação da cooperativa, lavra-se uma ata constitutiva da sociedade cooperativa, né? Uma direção provisória, presidente, vice, secretário, tesoureiro, e está fundada a cooperativa, ok? Depois dessa cooperativa, né, ela vai ser regulada, né, por um estatuto da sociedade cooperativa. Ali todos os deveres e direitos, as formas de engajamento, as formas de exclusão, as formas de distribuição da renda, né, um fundo comum, um fundo de reserva arrecadatório para guarnecer os trabalhadores cooperados, tudo isso será disposto, perdão, em estatuto da cooperativa. Tá joia? O que é importante na minha observação, jovens, é que a cooperativa ela seja constituída, né, com uma finalidade específica. Não me parece válido que uma cooperativa ela tenha finalidades genéricas, né? Nós não teríamos uma cooperativa formalmente válida. A cooperativa dos trabalhadores em geral. Essa seria uma cooperativa marcada por uma nulidade, tá? E isso por quê? Porque a sociedade cooperativa, né, ela pressupõe interesses comuns, interesses análogos, interesses similares, uma certa homogeneidade, né, na realização dessa mão de obra. Isso é o que marca o interesse comum. Então, seria possível que houvesse a fundação de uma cooperativa dos trabalhadores na construção civil, dos trabalhadores em entidades condominiais, dos trabalhadores na confecção. E aí, dentro de trabalhadores na confecção, aqueles que fazem a malha, aqueles que fazem a costura, aqueles que fazem o acabamento, né? Aqueles que fazem a estampa, que pintam, que processam, embora múltiplas tarefas, né, e vários trabalhadores distribuídos nessas múltiplas tarefas, há uma espécie de homogeneidade, né? Há um fim, um tecido profissional, né, que abrange todas essas múltiplas atividades. O que não pode é que se arvore a criação de uma entidade cooperativa com fins genéricos, porque daí não há similaridade, não há analogia, não há idiosincrasia entre as atividades profissionais. Tá joia? Bom, as sociedades cooperativas, elas podem ser sociedades cooperativas de produção, né, que fazem a produção de bens e produtos, e a sociedade cooperativa de prestação de serviços. Num outro caso, né, haverá regras previstas pelo Estatuto para o engajamento, para a realização da distribuição dos serviços, inclusive para o desligamento dos sócios ou trabalhadores cooperados, né? O que a legislação entende como essencial para a validade de uma sociedade cooperativa, o que dispõe ao artigo 5º da lei, é que a cooperativa não pode, né, forjar um expediente de intermediação de mão de obra subordinada. O que é que eu quero dizer com isso, jovens? Que os trabalhadores cooperados, porque são autônomos,
eles participam de um modus de autogestão na execução do trabalho. Eles não podem ser subordinados a um tomador de trabalho. Então, quando, né, o atacadão ele vai até a sociedade cooperativa, a cooperativa dos movimentadores de cargas de Maringá, para arrecadar a mão de obra dos movimentadores de cargas, vulgos saqueiros, né, não é possível que se admita que o atacadão, né, através desse modus, dessa forma de contratação, né, ele, atacadão, exerce a subordinação direta em relação aos trabalhadores cooperados, já que os trabalhadores cooperados são assimilados a trabalhadores autônomos. Eles têm, né, a capacidade de, por si só, né, determinar a execução do serviço, tá? As cooperativas não podem mascarar-se como interpostas pessoas no expediente de terceirização. Vocês se recordam quando falamos de terceirização e a súmula 331, inciso 1, e ali está previsto expressamente que, havendo a contratação por interposta pessoa, né, a terceirização é nula e o vínculo se dá direto entre tomador e trabalhador terceirizado com responsabilidade solidária do tomador e da terceirizada, que seria o caso, no caso, a cooperativa, tá? Algo assim que deixa muito lídima, muito clara a prestação de serviços cooperativos como tal, né? É a disposição em estatuto de forma de distribuição dos serviços cooperativos em rodízio. Quando há o rodízio na distribuição de serviços, então o atacadão ele não pode exigir que o Pedrão e o Joãozão aqui compareçam para carregar ou descarregar os caminhões. É necessário que o atacadão, ao contratar a cooperativa, ele contrate os serviços. E quem disponha qual será o trabalhador cooperado a comparecer ao tomador de trabalho vai ser a cooperativa. E o fará em forma de rodízio, escala, tá? Vai rodiziar todos os trabalhadores cooperados engajados. Então, olha, nessa semana, o Pedrão, na segunda vai no Atacadão, na terça vai no Bial, na quarta vai no Açaí, na quinta vai na Cargill, na sexta, e assim sucessivamente, com o Paulão, com o Joãozão, com o Andrezão e etc, tá? Esse rodízio, ele visa resguardar, né, a legitimidade da sociedade cooperativa e evita que o tomador mantenha pessoalidade e subordinação diretas com o trabalhador cooperado, tá? As sociedades cooperativas, elas resguardam direitos aos trabalhadores cooperados, tá? Então, vejam que interessante. Embora não sejam empregados, os trabalhadores cooperados farão jus a alguma proteção do direito do trabalho, tá? Os autônomos, né, os trabalhadores cooperados são autônomos, não são empregados nem da cooperativa, nem do tomador de trabalho, né? Isso é o que já dizia o 442, parágrafo único da CLT, e que foi completado aqui na lei, né, na 12.690 de 2012. E ainda assim terão alguns direitos trabalhistas. A ideia, jovens, é que o direito trabalhista, né, naquele momento áureo do mundo do trabalho, do direito do trabalho, ele fosse estendido aos trabalhadores e não só aos empregados. É essa a leitura que a gente faz do artigo 7º, cabeça da Constituição, né? Então, os trabalhadores cooperados, eles terão os seguintes direitos trabalhistas. Primeiro, eles terão direito a um
piso salarial da categoria profissional. Isso se existir um sindicato criado, o Sindicato dos Trabalhadores Cooperados. Se não houver um piso de classe, aí então haverá a fixação de um valor que não pode ser inferior ao salário mínimo, tá? É óbvio que esse cálculo ele é proporcional às horas de trabalho ou atividade desenvolvida. Isso tem que ter previsão estatutária. Na sequência, os trabalhadores cooperados terão a garantia de uma jornada normal de trabalho. E se eventualmente fizerem horas extras, eles serão remunerados pelo valor das extraordinárias. Dizer, então, mesmo sendo autônomo, trabalhador cooperado, né, ele deverá exercer sua atividade entre 8 horas diárias, 44 semanais, até a possibilidade de fazer-se a compensação de jornada, né? Então, esse trabalhador cooperado que trabalha 10 horas segunda, quarta e sexta, vamos lá, segunda e quarta, né? Para ficar bem certinho, ele será dispensado da execução do trabalho nos sábados, né? As 4 horas dos sábados, elas são diluídas entre segunda e quarta e o total de carga horária semanal fica em 44 horas. Se ultrapassadas as 44 horas semanais ou 8 horas diárias sem compensação de jornada, horas extras, né? É devido direito às horas extras. Da mesma forma, os trabalhadores cooperados, eles têm o direito a um repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Se não usufruírem de uma folga semanal, farão jus ao pagamento de dobra. As horas trabalhadas nos domingos ou feriados são dobradas. Depois, um repouso anual, né? Férias. Trabalhadores cooperados têm direito ao recesso, ao repouso de 30 dias de férias, no mínimo. A jornada noturna, ela é uma jornada remunerada com adicional de 20%, superior à jornada diurna. Então, quem trabalha a partir das 22 horas e até 5 horas da matina do dia seguinte, faz jus a um adicional de 20%, que é proporcional às horas noturnas trabalhadas, né? Quem desenvolve, aquele trabalhador cooperado que desenvolve atividade insalubre ou perigosa, também fará jus aos respectivos adicionais. E a garantia de um seguro contra acidentes pessoais, né? Acidente de trabalho ou doença de trabalho, tá? Depois faço uma leitura dos artigos 19, 20 e 21 da Lei 8.213/91, que define acidente e doença de trabalho para todos os efeitos legais. No estatuto da cooperativa, haverá uma cláusula dispondo sobre, né, uma espécie de fundo de reserva que venha a ser constituído para que a cooperativa arque com o pagamento desses direitos todos que acabo de mencionar para vocês. Então, de tudo aquilo que se arrecada pela cooperativa durante um mês, vamos lá, parte dos trabalhadores presta serviço ao atacadão, outra parte ao açaí, outra parte ao mufato e etc, né? Então, a cooperativa é que é a fonte arrecadadora. Os supermercados não pagam aos trabalhadores cooperados, pagam à cooperativa, né? Cooperativa, de acordo com o estatuto, distribui os valores, via de regra, no fim do mês, pode ser na semana, na quinzena, distribui esses trabalhadores proporcionalmente à execução dos serviços prestados. Parte do que arrecada, a cooperativa deve, né, alocar num fundo de reservas. Por quê? Porque tem um domingo que o cara vai trabalhar, o cara é o trabalhador cooperado, e a cooperativa vai ter que pagar a jornada em dobro. Tendo alguma hora extra, terá que satisfazer o pagamento das extraordinárias. As férias que o cidadão vai ter direito de usufruir, né,
Certamente haverá distribuição de trabalho maior em relação a outros trabalhadores, que geraria horas extras, enfim. Esse fundo de reserva, ele é constituído pela própria cooperativa, tá? Tudo bem? É... Bom, jovens, as cooperativas também devem observar as normas de saúde, medicina e segurança no trabalho, né? Saúde, higiene e segurança no trabalho, de acordo com a legislação em vigor. Há uma série de NRs, as mais importantes 5, a 7 e a 9, né? Respectivamente, Constituição de CIPA, PPRA, PCMSO, fornecimento de equipamentos de proteção individual e etc. Tá? E, muito embora, jovens, eu tenha dito para vocês que não há vínculo empregatício entre cooperativa e trabalhadores cooperados, nem cooperativa e os seus trabalhadores, né? Havendo uma terceirização legítima, né, que ela não figure, a cooperativa não figure como uma interposta pessoa, nas terceirizações legítimas, os tomadores terão responsabilidade subsidiária. Então, esses direitos trabalhistas que nós observamos aqui, devidos aos trabalhadores cooperados, uma vez não pagos pela cooperativa aos seus associados, poderão ser exigidos subsidiariamente dos tomadores de trabalho, tá bom? E eu passo então à terceira modalidade que falei para vocês, que é da empreitada, né? A empreitada e a subempreitada. Na CLT, jovens, então o que é uma empreitada, né? A empreitada é uma espécie de locação de resultado de trabalho, né? Em última análise é mais ou menos isso. O tomador do trabalho, ele contrata um empreiteiro, mas não propriamente a pessoa do empreiteiro. Ele contrata o resultado da obra, ele contrata o trabalho que será executado no alinhavar da obra, tá? E essa empreitada, jovens, ela é regida pela legislação civil, né? Então, um legítimo contrato de empreitada, ele tem previsão na legislação civil, tá? Acontece que, desde os prístinos do direito do trabalho, no artigo 651, 652 da CLT, eles já previam que a Justiça do Trabalho teria competência, questão processual agora, competência material para dirimir conflitos envolvendo o empreiteiro artífice, aquele empreiteiro que participa com o próprio trabalho na execução da obra, e o contratante, o tomador de serviços, né? Então, já era de alçada da competência da Justiça do Trabalho dirimir esse conflito de natureza civil, né? Acontece que a legislação ela foi adiante nos artigos 455 e parágrafo único para dizer que, e só isso que é dito, nos contratos de subempreitada, o subempreiteiro responderá pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo, todavia, aos empregados do subempreiteiro o direito de reclamar contra o empreiteiro principal o inadimplemento das obrigações por parte do subempreiteiro. Isso é o que diz o caput. E o parágrafo único. O empreiteiro principal fica ressalvado nos termos da legislação civil, uma ação regressiva contra o subempreiteiro e a retenção de importâncias a este devidas para a garantia das obrigações previstas no artigo. Então, diz a CLT, né? Desde 1943, que os empregados... Então, vamos lá.
há duas modalidades de empreitada. Existe a empreitada de mão de obra e a empreitada de execução completa de uma obra, tá? As duas previstas pela legislação civil. Esse contrato de natureza civil, então, ele dispõe que o contratante, né, o dono de uma obra, ele possa, né, fazer a contratação mediante empreitada somente da execução dos serviços da obra ou da obra completa. Execução de serviços mais material, tá? E o que o direito do trabalho estava dizendo no artigo 455? Que esse empreiteiro, o contratado, que fosse para executar o serviço ou para executar a obra pronta e acabada, ele, né, se fizesse uma subempreitada, se ele contratasse um terceiro para desenvolver parte dessa obra, e esse subempreiteiro tivesse empregados ali realizando o itinerário, as tarefas na obra, não pagando os seus empregados, subempreiteiro não pagando os seus empregados, esses empregados poderiam se dirigir contra o empreiteiro principal, tá? E reivindicar do empreiteiro principal, os direitos trabalhistas. A ideia aqui também é uma ideia gerada a partir de princípios de direito civil, que são os princípios da responsabilidade, de culpa em eligendo, culpa em vigilando. Quer dizer, se o empreiteiro contratou mal, né? Então elegeu mal o subempreiteiro, que não tinha capacidade econômica para suportar os direitos trabalhistas dos seus empregados, ele, o empreiteiro, né, arcaria com a responsabilidade trabalhista dos empregados do subempreiteiro, tá? Essa é a ideia. Tudo bem? Bom, a primeira questão é: qual é a responsabilidade do empreiteiro? Que modalidade de responsabilidade reside ali no artigo 455 da CLT e parágrafo único, entre empreiteiro e empregados do subempreiteiro? Seria uma responsabilidade solidária? Seria uma responsabilidade subsidiária? Bom, estou partindo do pressuposto, da premissa de que o empreiteiro não mantém com os empregados do subempreiteiro subordinação e pessoalidade diretas. Porque houvesse subordinação e pessoalidade diretas do empreiteiro com os empregados do subempreiteiro, então nós teríamos, no caso, uma terceirização ilegítima, irrita, e a responsabilidade seria solidária, né, e o vínculo se daria diretamente. Agora, vamos pensar assim: o sujeito comparece à construtora Cidade Verde e a contrata para execução da sua residência. Tudo bem? Bom, a construtora Cidade Verde coloca, né, prepostos, um mestre de obras, pedreiros, serventes, para executar, alicerçar a casa própria do tomador do trabalho, do contratante, e o gesso, né, a Cidade Verde terceiriza, ela faz uma subempreitada à Gessolândia, que tem os seus empregados. O que a legislação trabalhista diz é que os gesseiros vinculados à Gessolândia, os empregados da Gessolândia, se não receberem seus haveres trabalhistas da Gessolândia, poderão demandar a construtora Cidade Verde. Tá joia? É isso que está sendo esclarecido, prescrito no 455 e parágrafo. Qual é a natureza dessa responsabilidade? Quer dizer, a Cidade Verde paga com responsabilidade solidária ou subsidiária? O que eu estou mencionando é que, se a Cidade Verde ela determina ordens diretas aos gesseiros, a responsabilidade é solidária, porque, em última análise, foi uma terceirização feita por interposta pessoa. A Gessolândia não passa de uma empresa de fachada para esconder o verdadeiro empregador, que é aquele que
dirige a prestação pessoal de serviço. Agora, não sendo essa a hipótese, quer dizer, sendo uma terceirização legítima, lícita, que não há pessoalidade e subordinação diretas entre trabalhador e tomador, a responsabilidade será subsidiária, tá? Subsidiária, tudo bem? Tá? A outra questão que se coloca, jovens, é sobre se o dono da obra, ele teria ou não responsabilidade. Quer dizer, o João contrata a empresa Cidade Verde, a empresa Cidade Verde terceiriza parte da obra para a Gessolândia. Gessolândia tem uma série de empregados, a Gessolândia não paga os seus empregados, a Cidade Verde vai ter responsabilidade subsidiária, nós estamos mencionando isso, e o dono da obra tem ou não responsabilidade? Então, a princípio, jovens, o dono da obra não tem responsabilidade. Não tem responsabilidade. Tem uma OJ, deixa eu só confirmar para vocês, o TST tem uma OJ a respeito, eu não me recordo, 191, tá? A OJ 191 da SDI1 do TST diz que o dono da obra não terá responsabilidade nem solidária nem subsidiária pelos serviços prestados pelos empregados do empreiteiro, pelos empregados do subempreiteiro. Essa é a regra. A menos que o dono da obra veja nessa obra o objetivo do lucro com a própria obra, ou seja, que ele esteja realizando a obra para fins de venda, para fins de locação ou para fins de incorporação. Nessas três hipóteses, eu tenho uma construção, a faço com o objetivo de vendê-la. Eu vou lucrar com essa construção. Nesse caso, transformada a obra por si mesma em atividade lucrativa, responsabilidade subsidiária. Tá? Mesma coisa se estou alinhavando, alicerçando a minha obra, erigindo-a para fins de locação. Vou construir esse espaço comercial para fins locatícios. Pronto. Eu, como dono da obra, passo a ter responsabilidade. E a incorporação, idem, o fim é lucrativo e haverá a responsabilidade subsidiária, tá? Preciso que vocês façam uma leitura da OJ 191 da SDI1 do TST. Tudo bem? Jovens, então, 1 hora de vídeo aproximadamente, nós tratamos das 3 principais formas de contratação que são associadas ao expediente de terceirização, tá? E aí depois vocês respondam os exercícios, o trabalho que está aplicado lá no sistema, tá? Bom dia para vocês.